A paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Quero aqui mais uma vez compartilhar uma rápida palavra de Deus para a nossa reflexão espiritual. Livro de Rute, capítulo 1, versículo de número 8, palavra do Senhor nos diz o seguinte: Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Liberdade de escolha. Queridos, o contexto desse versículo que nós lemos nos diz que naqueles dias de Noemi houve uma grande fome que assolou a região de Belém, que era a cidade onde Noemi morava com a sua família. E por causa dessa grande fome que se abateu ali, o marido de Noemi, chamado Elimeleque, resolveu ir com a sua esposa e seus 2 filhos para uma região chamada de Moabe. Mas, passado algum tempo, a Bíblia diz que o esposo de Noemi, Elimeleque, veio a falecer lá em Moabe, deixando assim Noemi viúva com seus 2 filhos. E passado algum tempo após a morte de Elimeleque, a Bíblia nos diz que os 2 filhos de Noemi, Malom e Quilion, esses eram os nomes deles, eles se casaram cada um com uma mulher moabita, Orfa e Rute. E quando já fazia quase 10 anos que eles estavam morando ali em Moabe, outra fatalidade aconteceu. A Bíblia nos diz que os 2 filhos de Noemi, Malom e Quilion, também morreram. E agora, além de Noemi, Orfa e Rute também ficaram viúvas. E passado a morte dos filhos, a Bíblia diz que Noemi ficou sabendo que não havia mais fome em Belém, e ela então resolve voltar para lá. Mas antes de fazer essa viagem de volta para sua terra, Noemi comunica essa decisão com as suas noras. E é aqui que eu quero me ater, meus amados, porque é aqui que aprendemos uma lição elementar para os nossos relacionamentos interpessoais, que é a liberdade de escolha. O texto que nós lemos diz assim: Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então perceba aqui, meus amados, que Noemi decide voltar para a sua terra, ou seja, Belém, mas ela não impõe ou obriga as suas noras a fazerem o mesmo. Noemi dá a elas a liberdade de escolherem. E tanto é verdade isso, que na sequência do texto, elas escolheram livremente os caminhos que queriam seguir. A Bíblia diz que Orfa escolheu voltar para o seu povo e os seus deuses, conforme o versículo 15. Mas Rute escolheu voltar com Noemi para Belém, conforme os versículos 18 e 19 na parte A. Ou seja, cada uma fez uma escolha diferente e todas as escolhas foram respeitadas. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, amados? Queridos, se quisermos usufruirmos de bons relacionamentos, precisamos primeiramente respeitar a liberdade de escolha das pessoas, mesmo que as escolhas que elas façam sejam contrárias à nossa vontade. Nós podemos e devemos orientar as pessoas, mas jamais obrigá-las a algo. O maior exemplo de alguém que respeitava a liberdade de escolha das pessoas foi o próprio Jesus. Por exemplo, em João capítulo 6, a Bíblia nos diz que Jesus pregou um sermão que não foi nada agradável aos ouvidos daqueles que seguiam ele. A Bíblia diz que muitos começaram a deixar de seguir Jesus depois daquele sermão. Em João capítulo 6, versículos 66 a 68, diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Versículo 67 diz: Então disse Jesus aos 12:
quereis vós também retirar-vos? Versículo 68 diz: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Glória a Deus. Então veja, amados, que Jesus deu a opção ou a liberdade para eles escolherem se queriam voltar com os demais ou ficar com ele. E os discípulos livremente escolheram ficar com Jesus. Amados, ficar com Jesus e com a sua palavra sempre será a melhor escolha. Amém, meus queridos? Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.